Pessoal, agora, nesse segundo momento, nós vamos dar uma olhada rapidamente na apostila. Tem um trechinho só, na página 9, e nós vamos dar uma olhada em alguns sermões que eu coloquei ali, e depois eu mando para ela e ela pode mandar para vocês, tá bom? Esses exemplos aí de sermões. Então, página 9, o que é uma pregação bíblica? Coloquei algumas 6 questões aqui. É a comunicação de um trecho bíblico ou doutrina bíblica. Então, pregação não é eu dizer o que eu quero, mas o que a palavra de Deus diz. Número 2, é o assim diz o Senhor nos nossos tempos. Nós precisamos ter certeza que o que estamos comunicando é o ensinamento bíblico, para a gente poder confiar, afirmar, pregar com confiança. Número 3, é a opinião de Deus aplicada à nossa época. Eu dei um exemplo no momento anterior sobre a questão de ficar folheando a Bíblia enquanto lavava a louça ou fazendo qualquer outra coisa o dia inteiro. Não é a vontade de Deus isso, tá? Não pode usar o seu celular sem medo, mas só tenha cuidado com o uso errado do tempo, por exemplo, em redes sociais, né? Mas eu, por exemplo, trabalho com rede social. Antes de vir para cá, eu fiz propaganda dos meus livros no meu Instagram. Então, para mim, rede social é trabalho também, tá? Para mim e para muita gente, né? Número 4, pregação bíblica não é a opinião do pregador. Então, o pregador pode opinar uma passagem ou outra, mas a pregação bíblica é o ensino bíblico. É o que a palavra de Deus diz. Pregação bíblica também não é o conjunto de doutrinas que prefiro. Todos nós temos nossas preferências. Eu gosto mais de alguns livros da Bíblia, de alguns autores. Eu gosto muito de Paulo, de Lucas, de Moisés. Mas ter as minhas preferências não é necessariamente pregação bíblica, tá? No caso de alguém que prega como pastor, que precisa ensinar toda a Bíblia, ele precisa saber disso, que não pode pregar apenas sobre suas preferências, tá? Número 6, não é a forma como acham que os crentes devem ser. Então, na pregação, eu não posso dizer como eu gostaria ou como eu acho que os crentes devem ser. Por exemplo, há muitas tradições no cristianismo, muitas tradições em relação às igrejas. Então, nós somos da igreja de Nazaré, nós temos nossas tradições, somos uma igreja de santidade, mas os irmãos da Assembleia de Deus são pentecostais, então eles têm suas tradições, seus costumes, sua liturgia, né, que é a sua maneira de cultuar, diferente da nossa, em muitas questões. Os presbiterianos têm outras tradições. Os presbiterianos geralmente guardam o domingo, acreditam que o domingo deve ser guardado como um dia santo, especial, e outras, como recentemente eu conheci uma igreja lá em Recife, igreja episcopal. Fui lá fazer uma pregação, então era um dia avulso, digamos assim, mas depois eu estive lá na quarta-feira, vi os bispos e os reverendos com crucifixo, gola clerical, que é aquela, como a gente chama popularmente, camisa de padre, né? Aliás, sabe qual é? Aquela camisa que tem uma gola fechada e uma negocinho mostrando assim, né? Então, por exemplo, os episcopais e os anglicanos também têm a tradição das cores litúrgicas. Então, eles usam uma camisa lilás, uma camisa branca, tem algumas cores para cada época do ano. E aquela camisa que a gente chama de camisa de padre, não é de padre. Quem inventou aquela camisa foi um pastor escocês. E aquela bola, que parece uma coleira, a ideia era essa mesmo no princípio, porque ele se dizia sendo um escravo de Cristo, tá? Depois ela ficou mais popularizada no catolicismo, que é outra tradição, né? Bem diferente da nossa. Então, a nossa pregação não pode ser o intuito de transformar alguém mais nazareno do que ele é, ou mais pentecostal ou menos pentecostal, mas mais cristão, entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo que não é a forma como acham que os crentes devem ser. Então, tem irmãos que gostam de participar de cultos mais silenciosos,
que as pessoas, igrejas que as pessoas não dão muito amém, muito alto, nem o pregador grita muito, mas tem irmãos que gostam de um pouco mais de barulho e não tem problema. Cada um procure a tradição que se adequa melhor e não ache que a sua tradição é superior à dos outros, entendeu? Que é mais cristão, é mais próximo de Cristo. Não, é uma maneira diferente de cultuar, tá bom? Então, quando a gente entende isso, muitos problemas se resolvem. A gente entende que o irmão de outra igreja, por exemplo, que às vezes até discrimina a gente, que tem também, né? Pode vir um pentecostal muito barulhento, pode vir na minha igreja, por exemplo, lá em Olinda, e nós não fazemos muito barulho. Pode dizer que a gente é uma igreja de crente frio. Não é verdade, tá? Não é verdade. A gente vai se chatear, é claro, mas paciência, ele entendeu errado. Entendeu? Então, quando a gente aprende a lidar com isso, fica melhor. Bem, e agora eu quero ver com vocês alguns modelos de sermão, alguns esboços que eu não coloquei na apostila, que é o que eu falei que eu posso mandar depois para vocês. Dá para vocês enxergarem aí? Não muito, né? Não muito. Mas vamos lá. Vou tentar aqui fazer o que for possível. Então aqui é um sermão baseado em 1 Tessalonicenses 5,18, que o tema é em tudo dá graças, que é o que diz a passagem, né? Bom, beleza. Melhorou alguma coisa aí? Bom, obrigado. Então tem uma pequena introdução. Vou ler aqui a introdução. Provavelmente a passagem é essa: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus, né? 1 Tessalonicenses 5,18. Eu digo, provavelmente esta foi a primeira carta bíblica escrita por Paulo, 1 Tessalonicenses, tá? Ele havia passado 3 sábados ensinando na sinagoga de Tessalônica e foi expulso dali, deixando a igreja de recém-convertidos sem a instrução adequada, que enfrentou inúmeras perseguições. Paulo, Silvano e Timóteo, que escreveram esta carta, também enfrentaram muitas perseguições. Foram praticamente expulsos de Tessalônica, sofreram acusações injustas, e Jason, que os abrigou, sofreu humilhação pública. Particularmente sabemos mais sobre Paulo do que sobre os outros dois, Timóteo e Silvana. Ele passou fome, nudez, sede, nudez, escassez, tinha problemas de visão. Paulo tinha isso. Eu vou mandar tudo isso para vocês, gente, está em PDF. Fique à vontade aí para fotografar, mas mostro para vocês, vai ficar melhor. Ele tinha problemas de visão e nem sempre era bem recebido nas igrejas onde pregava. Mesmo assim, ele escreveu em tudo dá graças. Então essa foi a minha introdução. Com mais eloquência no dia, né? Com a respiração melhor. Aí eu digo, vejamos o sentido e as implicações desta passagem bíblica. Porque veja só, como é que a gente vai pregar uma mensagem de 40 minutos, 30 a 40 minutos, nessa passagem só? Entendeu? Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então a gente tem que fazer, como Lutero dizia, que é bater no texto. Sabe, aí era tortura mesmo, né? O cara apanha e confessa o crime, né? A gente vai bater no texto até ele falar. Então a gente vai remoer o texto, pensar na nossa cabeça o que Deus pode falar para a gente sobre essa passagem, né? Como é que eu vou comunicar? Porque venhamos e convenhamos, irmãos. Depois de 5 minutos dizendo que é para dar graças em tudo, acabou, a gente tem mais do que falar. Mas eu prego essa mensagem em 40 minutos. Então esse é um exemplo de um sermão com base em um versículo só. Vamos lá. Aí eu digo, ó, desce aí, por favor, desce aí. Pronto, vejamos o sentido e as implicações dessa passagem bíblica. Primeiro, o que devemos fazer? Dar graças a Deus. Passa. Vai de volta. Vai passar. Segundo,
como devemos fazer em Cristo. Vamos passar, passo 3. Terceiro, o que não devemos fazer, vamos pular. Tudo está implícito na passagem. Tá? Tem mais? 4. Quais as consequências de uma vida de murmuração? Então veja, eu fui desdobrando a passagem, tentando ver a passagem por vários ângulos, tá? Mas sem fugir dela. Vai lá, vê se tem. Pronto, é a conclusão. Então volta para o início. Aí. Vejamos o sentido e as implicações dessa passagem. É o sentido e as implicações. 4 pontos de um versículo. Então eu bati bastante no texto. Esse sermão eu não fiz um dia só. Eu levei uns 3 a 4 dias para fazer. Até sair. Aí quando eu vi, estou satisfeito com o resultado. Agora vamos pregar. Tá? Então vamos analisar direitinho. Primeiro, o que devemos fazer? O que o texto ensina positivamente. O que devemos fazer? Dar graças a Deus. Aí eu digo, eu vou ler para vocês. Dar graças implica em cumprir a vontade de Deus e não a nossa. Nossa tendência pecaminosa é não enxergar as bênçãos divinas e reclamar das coisas. Mas a vontade de Deus é melhor. Ele nos manda dar graças. Aí eu digo, devemos dar graças a Deus por tudo e não apenas pelo que consideramos bênçãos. Aí eu sigo, uma divisão menor. Essa é a divisão principal, então tem 1, 2, 3 e 4. E onde tem as letras A, B, C e tal, são as divisões menores. Então eu vou trabalhar aqui dentro do número 1, do tópico 1, o que devemos fazer, como é que a gente faz isso. Devemos fazer o quê? Dar graças a Deus. Em primeiro lugar, pelo que devemos dar graça. Aí nesse caso, eu coloquei aqui só para eu me lembrar, a história do ateu e o cristão que almoçaram juntos. É para eu me lembrar da minha história. Mas geralmente eu coloco o texto que eu vou ler. Então aqui eu contei a história do um cristão e um ateu trabalhavam juntos, e na hora do almoço, foram almoçar, o cristão orou pela refeição, em seguida começou a comer. Aí o ateu disse, mas você está agradecendo por quê? Isso aqui não é o fruto do seu trabalho? Aí ele disse, eu estou agradecendo porque eu tenho condições de trabalhar, tenho um emprego que me paga o suficiente para eu conseguir me alimentar, porque Deus fez com que todos os plantadores e criadores de gado fizessem tudo o que fazem, que tudo isso chegasse nos supermercados, que eu conseguisse comprar, que eu tivesse saúde para comer, porque a gente tem dinheiro, mas não pode comer determinados alimentos. E que tudo isso, essa plantação, a plantação de arroz, a de trigo, a transformação do trigo em macarrão, a plantação de feijão, essas verduras, todos esses homens que estão plantando, eles plantaram para mim. Eu estou agradecendo a Deus porque moveu tudo isso, para que tudo isso agora coubesse no meu prato e agora coubesse na minha barriga. Então, para o ateu, é o ponto que eu estou pregando, é só causa e efeito. A vida é isso. Mas para nós que sabemos que Deus controla todas as coisas, porque Ele é soberano, Deus está movendo tudo para que aquele prato chegue entre nós. Então eu vou contar essa história, que é a resposta do cristão. O cristão fictício eu me criei, mas é válido. Aí eu digo, Marcelo, 1 Coríntios 4, 7 diz, eu vou relacionando passagens bíblicas, que eu pergunto o seguinte, onde a Bíblia fala sobre esse mesmo assunto, em outras passagens. 1 Coríntios 4, 7. Pois o que te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te orgulhas? Como se não tivesse recebido. Aí eu pergunto, o que é que nós temos, irmãos, que a gente não recebeu de Deus, de um jeito ou de outro? Tudo que a gente tem é presente de Deus. A roupa, o trabalho, a vida, tudo. Não há nada que a gente tenha que não tenha recebido de presente de Deus. Então devemos dar graças a Deus por tudo, absolutamente. Aí, o segundo desdobramento, no primeiro ponto ainda, né? Quais exemplos temos de pessoas agradecidas a Deus na Bíblia? Eu vou ver na Bíblia todinha, gente. O que eu souber da Bíblia vai valer na hora de fazer o sermão. Eu vou de Gênesis, vou de Apocalipse, fazendo uma vasculhando, né?
Nós temos Jó. Jó aguentou quanto pôde e bendisse a Deus, mesmo após ter ficado pobre, perdendo 10 filhos adultos de uma só vez e ficando doente. Então Jó deu graças a Deus por tudo. Ele que diz, né? Foi em tudo ou por tudo. Pergunte a Jó, eu digo, né? Pergunte a Jó. Aí eu trabalho um pouquinho isso, 1 minuto, 2. Segundo exemplo de pessoas agradecidas a Deus, Paulo e Silas, ou Silvano, né? Quem ajudou a escrever a carta, deram graças a Deus após serem presos injustamente em Filipos, Atos 16, né? Terem apanhado publicamente, a pessoa levar uma surra em público, como era humilhante, serem postos na cadeia por volta da meia-noite. Paulo e Silas, oi. Eu levo o choque. Então o cara vai na calência, não dá choque. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros deuses escutavam. Sabe como? Esse é o fim do dia. Esse é o fim do dia de Paulo e Silas. O começo foi expulsão de amor da menina, sendo preso justamente, apoiando. Esse é o fim do dia, cara. Então eles são um exemplo para nós de dar graças a Deus, de pessoas agradecidas. Tá bom? Vai lá, passa lá, por favor. Terceiro exemplo, Jesus Cristo é nosso maior exemplo. Jamais reclamou da vida simples e pobre que teve. Foi perseguido quando bebê por Herodes. Teve que trabalhar duro na carpintaria com seu pai por 18 anos, dos 12 aos 30, que o menino judeu trabalhava, né? Não tinha dinheiro para exercer seu ministério e foi sustentado financeiramente por mulheres. Eu sempre coloco as referências lá, nem porque eu não leia, para lembrar de onde fui, e nem às vezes alguém pede o sermão depois, às vezes eu dou. Já aconteceu, tá? Acontece às vezes alguém pedir, às vezes eu mando, hoje em dia eu mando no grupo da igreja, no dia seguinte, a gravação e o esboço. Foi acusado, julgado, condenado e assassinado injustamente, jamais reclamou. Aí eu leio, Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então eu esgotei o que eu podia para um sermão, o tópico 1, com o que devemos fazer, dar graças. Eu disse que devemos dar graças e mostrei 3 exemplos conhecidos: Jó, Paulo e Silas e o Senhor Jesus. Acabou. Como dar graça? Foi. Em segundo lugar, meus irmãos, aí vamos para o segundo lugar. Como devemos fazer? O que devemos fazer já foi. Eu tenho que dar, como pregador, eu tenho que dar para os meus ouvintes as diretrizes para eles obedecerem a palavra. Eu estou dando isso na minha organização. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Beleza, mas vamos dirimir isso aí, vamos dividir melhor com o que é primeiro, depois o como. Como devemos fazer isso? Em Cristo. Vamos lá, aí eu digo, em Cristo Jesus. Ninguém consegue dar graças por tudo, a não ser que esteja em Cristo. Só um nascido de novo consegue obedecer a Deus em meio às adversidades. Os homens incrédulos acreditam que merecem algo de bom da parte de Deus, da parte do Deus que não obedecem nem cultuam. Mas o crente nascido do Espírito Santo tem a mente de Cristo e sabe que não passa de um pecador que foi alcançado pelo amor, misericórdia, graça e bondade divina. Então, eu preguei a essência do Evangelho. O homem é mau, Deus é bom, devemos dar graças a Deus. Aí eu falo 3 questões. Cristo fortalece os seus, aqui deem sempre graças, porque aqui eu admito que não é fácil dar graças a Deus. O pregador não pode ser um herói. Sabe aquele negócio? Cristo no céu é melhor. Quem aqui quer ir para o céu na igreja? Ninguém, levanta a mão, mas ninguém quer morrer. Aí o pregador diz: eu quero. Não pode. Você não pode ser o herói da história. O herói é Deus. Entendeu? O herói é Deus. Não pode ser nunca não. A gente, nós. Aí eu mostro aqui que é difícil para você
amigo, eu dirijo no trânsito de Recife. Eu reclamo o tempo inteiro. Ontem, o infeliz ia também tudo, levantando a moto do meu carro. Ontem foi um livramento divino. Estávamos parados no semáforo. Eu podia ir em frente, só tinha uma faixa. Podia virar à direita, podia ir para a esquerda. Era a minha preferência, eu era o primeiro carro. Tem uma moto do lado de cá. Ele ia cruzar para cá. Isso é a coisa mais comum em Recife, tá? Você está numa faixa e ir para outra e achar que está certo. Não, eu pego muito no trânsito, eu reclamo. Não é fácil para mim. Não é fácil. Quando eu venho para uma pessoa, eu desacelero, né? Mas quando eu estava morando aqui, eu reclamava bem também. Mas não é pior, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Aí eu digo, só seremos gratos a Deus se estivermos alegres e em oração. Ou seja, aí eu coloco o contexto imediato, 1 Tessalonicenses, 2 versículos antes. Aí o texto diz que nós devemos orar sem cessar, entendeu? Devemos estar cheios, não devemos apagar o espírito. Então isso é o que vem antes. Oração constante, não apagar o espírito. Aí eu não consegui dar graças, entendeu? Porque sem a força da oração, não dá, ninguém consegue. Segundo, só seremos gratos a Deus se estivermos cheios do Espírito. Efésios 5:20 diz isso, que quando a gente está cheio, a gente canta, adequada fala, canta, agradece e se submete ao Espírito Santo, né? E há uma relação profunda entre alegria, oração e gratidão. Aqui eu posso até contar uma história, uma ilustração de algum crente que sofre muito, que é muito pobre, mas está sempre alegre, porque é uma pessoa de oração. Todo mundo conhece alguém assim, né? Não é isso? É assim. Então, aqui eu posso chamar os irmãos para orar mais. Eu mesmo, né, obviamente, e os meus ouvintes. Tá bom? Aí eu digo, Romanos 12:12, alerta, irmãos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Porque não é fácil orar constantemente. Beleza, como? Já foi. Agora, o aspecto negativo do versículo. O que nós não devemos fazer? Não devemos murmurar, que é um pecado comum. Quem não murmura aqui, por favor, levanta a mão. Quem nunca murmura? Eu também. Eu também, irmãos. Deus tenha misericórdia da gente. Então, assim, irmãos, o sermão tem que ser pregado com muita humildade, porque nós seremos o alvo das críticas e nós não podemos colocar um pedestal acima dos irmãos, porque não somos. Se a gente colocar, mentira de nossa parte, né? Nós somos como pecadores, como qualquer outro irmão. Terceiro lugar, né? O aspecto negativo. O que não devemos fazer? Não devemos murmurar. Aí eu coloquei, não consigo dar graças, apenas reclamar da vida. Ou, minha vida é difícil demais para dar graças. Essas são respostas comuns que as pessoas dão para a questão de dar graças a Deus sempre. Mas o que a Bíblia ensina? Coloquei algumas questões. Veja ela, quantas foram, por favor? São 3 só, né? Obrigado. Então eu digo, diante disso, irmãos, em primeiro lugar, não podemos reclamar da vida a Deus. Estar vivo já é razão para agradecer a Deus, pois Ele é o dono da vida. Então a gente tem que agradecer a vida, Ele nos deu presente, não murmure. Segundo lugar, não devemos esquecer que sempre há alguém numa situação pior que a nossa. 1 Pedro 5,9 diz: sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Então sempre tem alguém numa situação mais difícil. Estou com algum parente doente, mas tem alguém que está com algum parente na fase terminal. Tem alguém que está sepultando um parente hoje. Entendeu? Essas coisas que a gente vai colocando na pregação vão chamando os ouvintes para a realidade da mensagem, da importância da mensagem. Terceiro lugar, algumas pessoas realmente vivem uma vida de sofrimento, muito além do normal, mas essas também devem dar graças a Deus, pois este sofrimento terá fim quando Jesus Cristo voltar na vida futura. Então veja, volta lá. Aqui eu faço o seguinte, eu reconheço nesse ponto que não é fácil, mas é a vontade de Deus. Não murmure.
beleza? Tem gente sofrendo mais que a gente, mas mesmo que o nosso sofrimento seja o pior, a vontade é pecado. É pecado murmurar, entendeu? Eu devo confrontar meus ouvintes com a verdade da palavra de Deus. Desse modo, eu transmito a mensagem e faço com que cada um dos ouvintes saiba que agora é Ele Deus. Ele ouviu a mensagem. E aí, tem um versículo que é 1 Coríntios 15:19. Mas se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, mesmo que uma coisa que seja difícil, como um cônjuge, tem muita mulher que sofre com um marido ruim, né? Um trabalho muito complicado, que paga muito mal. Isso vai ter fim. A nossa esperança enquanto cristãos não se resume a essa vida. Essa é a mensagem, tá? E aí, em quarto lugar, quais as consequências de uma vida de murmuração? É o juízo divino, porque a murmuração é a desobediência. Eu coloco, murmurar é desobedecer a Deus. Eu explico um pouquinho sobre isso, tá? Não está aí no esboço. Isso é só um esboço. Em segundo lugar, murmurar deixa Deus irado. Aí eu cito um texto que diz exatamente isso. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. E murmurar revela que há ingratidão no coração. Sim, revela. Então foram meus 4 pontos. Vamos recapitular? Vamos lá, como o que fazer? Dar graças, né? Segundo, como fazer? Terceiro, quem lembra? O que não fazer? E o quarto, as consequências da desobediência a esse mandamento, tá? Veja, é um versículo só. Eu abordei ele diretamente e é o primeiro ponto. E os outros 3 pontos são as consequências. O primeiro é o que fazer, dar graças. Aí o segundo, como. O terceiro, o que não fazer. E o quarto, as consequências disso, da desobediência. Tá? Aí, concluindo, irmãos, aí eu já parto para cá. Será que não devemos reclamar de nada da vida? Porque, olha, eu devo dar graças a Deus em tudo, ou por tudo. Não posso reclamar de nada? Não é isso que o texto diz. Deus sabe o que é melhor para nós e sempre fará o que for melhor. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram ou cooperem, né, para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Embora eu esteja citando um versículo fora da passagem que eu estou pregando aqui, é uma passagem que corrobora com o que eu disse até agora. Entendeu? Eu estou explicando novamente para concluir. Muitas vezes seremos perseguidos por causa de Cristo, mas isso é uma grande bênção e devemos louvar a Deus por isso também. Jesus disse em Mateus 5, versos 11 e 12: bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, mesmo que haja sofrimento, é a vontade de Deus, a sua gratidão e a minha também. E eu concluo, eu sigo, né? Não devemos reclamar de Deus, mas devemos lutar por um mundo mais justo e melhor. Só podemos reclamar dos nossos próprios erros ou de algo que tentemos melhorar. Acabou? Acabou. Então, nesse momento eu também explico o seguinte: que um pai pode e deve reclamar do filho, com o filho. Um patrão precisa colocar ordem na empresa. O marido, o homem, precisa colocar ordem em casa. Então, às vezes, a gente reclama mesmo. Então, esse tipo de reclamação não é pecaminoso. Entendeu? Porque a Bíblia ensina a gente fazer isso em outras partes da Escritura. Lembra que eu falei da aplicação? Ela deve ser limitada por outras partes da Bíblia. Então, veja, o que a gente não deve reclamar é diante de Deus. Tá bom? Só mais uma questão sobre esse sermão. Há um tipo de salmo que é o salmo de lamento. É quando a pessoa chega, tem muitos salmos assim, e despeja o coração dentro de Deus, né? Meu Deus, eu não aguento mais. Até quando, Senhor? Mas isso não é pecado, gente.
Tá? Esse lamento diante de Deus não é pecaminoso. Pecaminoso é essa ingratidão. Beleza? Perguntas do primeiro horário e de agora. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Se passar, vamos mostrar outros exemplos. Eu não gosto. Isso não é, em termos de oratória, algo interessante. Porque se nós estamos numa aula, o sermão é um monólogo. Não é para ele falar, não é para botar o pregador, não é para botar ninguém para falar, é para ele pregar. Entendeu? Se a gente está numa aula, eu posso fazer provocações numa aula. Meus irmãos, quantos de vocês, eu vou perguntar para vocês, quantos de vocês pregam o regulamento? Por favor, levanta a mão. Estou perguntando. Beleza? Quantos pregam aqui na igreja está perguntando? Meu Deus, eu estou mal. Então veja, é uma dinâmica diferente. Sermão não, ele é mais solene, ele é um monólogo. Entendeu? Eu não gosto, particularmente não gosto. Outra coisa, o cara está pregando. Sim, que o cara não tem que responder, né? Aí eu faço tempo todo. Aí o cara está pregando aqui, ó. Aí eu venho falando, gente, o pessoal fala na frente, tem que virar a cabeça e olhar para mim. Não. Esse aqui é o espaço do pregador. E eu geralmente não me mexo muito, porque eu fico seguindo o roteiro do meu sermão. Se o culto é aqui, eu fico por aqui. Tá? Mas no máximo é isso aqui, a minha extensão. Isso aqui jamais. Agora, não, mas uma vez o irmão veio e entregou a profecia, pelo amor de Deus, aí ele entregou a mensagem de Deus, né, irmão? É diferente. Mas não é o usual. Bom? Outra pergunta? Vocês têm? Diga lá. Você cai lá, por favor. Não? Mas pegou o sermão, tá? Uma boa. Pronto, esse sermão aí, gente, os caminhos do profeta Elias. Veja, aqui é só os pontos mesmo. Isso aqui é tudo esboço meu. Eu fiz e preguei cada um desses sermões aí, tá? Então eu preguei aqui os caminhos do profeta Elias, porque eu percebi o seguinte: a vida de Elias é a seguinte: todo lugar que ele vai, é Deus que mandou, menos quando ele entra em depressão. Aí foi por vontade própria. Mas aí eu vou. O primeiro caminho, veja aí quantos são, tá? Não lembro de tudo, né? São 6, ó. Vamos lá. Primeiro caminho, eu digo, o primeiro ponto é esse, que a palavra-chave é caminho. Então, no sermão anterior não tem a palavra-chave. Aqui eu tenho. Mas aqui não é com base em um versículo, né? É com base em vários capítulos. Vou ler tudo no sermão? Não, eu vou ler só o que interessa. Então, em primeiro lugar, eu leio 7 versículos. Mas eu posso resumir, ler 1 ou 2 e contar para os irmãos o restante. Tá? Eu devo ter feito isso quando eu preguei. Aí eu digo, o primeiro caminho de Elias que nós vemos aqui na Escritura é o caminho junto do ribeiro. Como nos alimenta Elias, bebia água do riacho, o riacho secou depois de alguns dias. Deus estava direcionando ele. Passa algumas aplicações aí. Segundo caminho, ele foi para Sarepta. Deus o enviou para Sarepta, a casa de uma viúva. Os caminhos misteriosos de Deus, né? Como é que uma mulher viúva naquela época, que não tinha renda nenhuma, ia sustentar um homem? Mas foi. Uma viúva o sustentaria em Sarepta. Elias pediu alimento à viúva. Veja, Elias prometeu que a viúva sempre teria alimento até o Senhor mandar chuva. E Elias ressuscitou o filho da viúva. São meus subpontos. Terceiro caminho do profeta Elias. Veja, Deus manda ele para outro lugar, apresentar-se perante o rei. Elias se apresentou perante o rei, que não era o rei Acabe, né? Não era ponto cheio. Elias confrontou o pecado do rei, aí eu leio. Elias envergonhou os profetas de Baal. Mas eu não vou me deter a isso, porque meu tema é os caminhos do profeta Elias. Então eu vou centrar em quê? Eu vou concentrar nas vezes em que ele foi para um lugar e foi para outro. Tá? Cada questão dessa aí dá um sermão à parte, mas aí fica para outro dia. Elias e os profetas de Baal
é para outro sermão. Tá? Aí eu digo, ele vergonhou os profetas de Baal, zombou deles, mandou encher água em torno do sacrifício e matou os falsos profetas. Aí eu digo, aí é o momento de lembrar, irmãos, tinha água abundante, tinha uma mangueira com uma torneira lá boa para encher o canto lá que ele mandou encher de água? Não tinha, estava no alto do monte, não chovia há 3 anos, mas essa foi a direção que Elias teve, porque às vezes Deus nos dá um direcionamento bem estranho, não é? Aí não vê isso muitas vezes na Bíblia, mas ele fez, bota mais água. Então parece, quem estava lá pode até ter pensado, esse cara é muito insensível, 3 anos sem chuva, ele mandou buscar água lá embaixo, então isso demorou, não foi ligar a torneira e resolver. Esse é o momento de falar para o sermão, para que os irmãos pensem. Poxa, realmente, né? Deve ter dado um trabalho medonho, né? Aí Elias orou, depois pedindo chuva. Quarto caminho de Elias. Elias foi para onde Deus não havia mandado. Então até agora, a gente vê no texto seguinte: Deus manda, ele vai, Deus manda, ele vai, Deus manda, ele vai, mas agora não, ele foi por conta própria. Aí as consequências, né? Elias entrou em depressão e fugiu. A palavra depressão não aparece na Bíblia, mas os sintomas aparecem. Tá? A palavra que aparece mais antiga é melancolia, tristeza de alma, mas é a mesma coisa, tá? Então, ó, Elias matou 450 homens e fugiu com medo de uma mulher, porque não confiou em Deus. Mas aqui também, eu posso colocar uma próxima vez, às vezes a gente não pensa no estresse que foi. Veja só. Alguém que trabalha, já trabalhou como açougueiro? Quem aqui não tem estômago para trabalhar como açougueiro? Imagina, abatedor. Alguém tem a coragem de matar boi aqui, galinha e tudo mais? Alguns, né? Beleza, tudo bem, tem alguém. Não dá para mim. Mas imagina matar alguém. Elias matou uma cidade inteira, 450 homens num dia. Uma chacina, né? Meter a peixeira, rasgar o cara, aquele sangue, os homens gritando, imagina o desespero. Então isso tudo foi estressando muito o camarada. Geralmente a gente vê uma passagem como essa ou outra, e às vezes não atenta para isso, mas foi assim, meu amigo. Turma gritando, os caras segura, não deixa escapulir não, entendeu? Não, isso aqui tá difícil, matou todo mundo. Então a vida real é estressante. Ele era um profeta, era poderoso, mas esse dia foi estressante demais. Depois de um estresse muito grande, todo mundo quer o quê? Descanso, né? Aí ele estava já, irmãos, uma gota d'água, né? Aí Jezabel disse: olha, até amanhã vai morrer. Ele não aguentou. Foi isso que aconteceu. No sermão eu estou dizendo, ele foi sozinho para o deserto, ele se isolou. Isolamento nunca é bom, né? Deus criou para viver em comunidade. Elias comeu, bebeu e dormiu por 2 vezes. Cuide de sua saúde e descanse. O problema é que se resolve com lanche e com cochilo, não é verdade? Quando eu chegar lá, eu vou dizer isso, vou dizer aquilo. Dá um cochilo, faz um lanche, ver se é isso mesmo, né? Se é necessário. Porque às vezes, irmão, estou dizendo isso porque às vezes nós somos crentes, a gente espiritualiza tudo, né? Mas, meu amigo, todo mundo cansado, com sono, com fome, está estressado. Tem muita briga de casal que acontece por causa disso. Entendeu? Tem uma pesquisa que mostra que mais de 50% das brigas de casal acontecem nos 10 primeiros minutos que o cara chega do trabalho. É verdade. Às vezes acontece o seguinte: o cara está fora trabalhando o dia todo, no trânsito, no calor, chefe chato, problema, quer pular, vai para cá, vai para lá. O cara pensa: não vejo a hora desse dia acabar. Chegar em casa, jantar, ver TV, não quer falar com ninguém. Aí a mulher teve uma raiva, de manhã, 9 da manhã. Ela fica esperando, hoje em dia não fica mais, né? Manda mensagem do WhatsApp, né? Mas aí ela fica remoendo a cabeça dela o teu todinho. Quando teu pai chegar, tu vai ver. Quando teu pai chegar, tu me paga. E ela vai alimentar aquele ódio dela. Estou falando uma situação real. Real.
E o cara esperou o dia todo pelo contrário. Eu tenho que chegar em casa, que eu não aguento mais, que inferno. Aí quando se junta o inútil com o desagradável, né? Aí os casais brigam. Não é isso? Porque a vida realmente é difícil. Tá? Então veja. Letra F, Deus perguntou o que Elias estava fazendo ali. Deus não pediu não dele se embora, não. Ele disse, você está fazendo o que aí? Porque aqui não era o lugar dele. Tá? Aí, faça a vontade de Deus. Elias soube que era, Elias pensou, aliás, que era o único profeta que Deus precisava dele. E aí Deus disse para ele, né? Não, tem mais 7.000 que não se dobraram. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Aí o quinto caminho de Elias, irmãozinho, saia e ponha-se diante de mim. Deus mandou ele sair da caverna e se colocar diante de Deus. Elias teve grandes experiências com Deus, eu relato isso. Deus o fez refletir sobre o sentido da vida. Elias, o que você faz aqui? Está fazendo o quê? E assim eu vou pregando. E o sexto caminho, volte por onde você veio. Ou seja, Deus não mandou ele para lá, ele tem que fazer o caminho todo de volta. Né? Elias voltou para ungir o rei da Síria. Ele pensou que o ministério dele estava acabado, mas não. Voltou para ungir Eliseu como seu sucessor. Voltou para saber que havia mais 7.000 profetas que sobreviveram para lidar com a realidade. Você achou soberbo, né? Eu sou o cara, eu sou um profeta, eu sou o único. Não é. E Elias completou seu ministério. Então veja, nesse esboço aí, eu não pus introdução, eu não pus conclusão, porque é um esboço que eu fiz para mim. Então a introdução e a conclusão já estavam na minha cabeça. Não precisa ser sempre do mesmo jeito. Tem que faz. Eu não. Fiz um de um jeito, esse aí fiz de outro. Tá? Vê outro, por favor. Esse não, vê outro. Tem um ainda, né? Isso, esse aí. Por favor. Então, os irmãos têm alguma pergunta? Estão pegando aqui o da meada? Você sabe que existe vários tipos de sermão. Como você classificaria o seu? Dispositivo, temático? O primeiro, sobre dar graças, é classificado como textual, né? Porque é com base em um versículo só. Com base em 1 a 5 versículos, é o sermão textual. O sermão com base em 6 a 15 versículos, mais ou menos, é o dispositivo, a passagem maior. Vai ser esse agora, o dispositivo. O de Elias é um sermão biográfico. Eu foquei na biografia de Elias, a história da vida dele, mas é claro, eu tomei o norte, né? O norte foi o caminho. Podia fazer isso de duas pessoas. Eu não pregava às vezes. Tá? Tem um temático, acho que não vou apresentar nenhum, mas esse é o que eu mais faço. Eu pego uma passagem bíblica, essa daqui tem 10 versículos, e vou expondo. Okay? Mais alguma pergunta? Os irmãos estão acompanhando a linha de raciocínio, estou tentando mostrar a vocês como fazer, como colocar aquilo que eu falei na palestra 1, na palestra 2 agora. Diga, meu irmão. Sobre aquele sermão, inclusive, a questão do apelo, ele precisa ser um sermão Não, necessariamente. O apelo é para conversão, a senhora diz. Não. O ideal é que seja, né? Uma pregação evangelística. O ideal. Agora, eu já vi algumas pessoas recebendo Jesus antes mesmo do sermão. Estava um culto tão abençoado, que aí tem tipo louvor, uma oração e tal. Aí antes do pastor pregar, ele disse, meus irmãos, a igreja está lotada. Alguém que quer receber Jesus como Salvador? Um monte de gente foi. Ele orou, só perguntou isso. Depende, né? Porque Cristo salva. E também tem gente, a gente já sabe, né? Tem gente que vai para a igreja e diz assim, hoje eu vou aceitar Jesus, só espero que o pastor faça um apelo. Esse cara já é salvo. Já sabe, porque Jesus não entra pela mão não, né? Tem gente que acha que se o cara não levantar a mão, Jesus não salva. Se não tiver braço. Aconteceu isso com meu irmão. Foi, irmão? Ele se fez culto da porta da igreja. Depois de um mês de culto da porta da igreja, ele comprou uma camisa decente, uma calça e disse, hoje eu entro para aceitar Jesus. Glória a Deus. Já era. Era, entendeu? Porque Jesus já tinha salvado ele. É importante esse momento? É importante, mas, por exemplo, meu cunhado foi criado na igreja,
pastor e tal. E depois de um tempo ele se chegou e começou a ir lá para a igreja de Biri, né? Eu morava aqui lá com o Mateus, uma pessoa. Ele mora lá ainda, né? Ele ligou para a irmã dele e disse: ó, quando vocês forem para a igreja, passa aqui. Bom, comecei a levar meu cunhado para a igreja. Meu cunhado mudou de vida. Então ele se tornou um cristão. Aí uma vez, alguns irmãos da igreja, que não tinham entendido, mas pastor, o seu cunhado nunca aceitou Jesus? Eu disse: aceitou. Olha aqui. Ele leva a vida de um crente durante a semana. Olha aqui, todo domingo com a gente, cultuando. Aí eu fui explicar que essa questão é uma questão nossa. Nos tempos bíblicos não tinha isso. Quer aceitar Jesus não tinha isso nos tempos bíblicos. Mas não é proibido fazer isso hoje, entendeu? Então pode acontecer qualquer culto, né? Gente, eu vou mostrar só mais esse exemplo, tá? Que o tempo voa, né? Esse meu sermão aqui é um dos meus melhores sermões, tá? Se você achar que ele não presta, é porque eu não sei ler. Mas por Deus é o melhor, um dos melhores. Então veja só, eu peguei a passagem 2 Coríntios 12, 1 ao 10, que é aquela que Paulo fala do que ele foi até o terceiro céu, que ele tem espinho na carne, é aquela passagem, tá? E veja, o sermão expositivo, eu não tenho que explicar versículo a versículo não. Esse sermão tem 4 pontos só. 4 pontos. Então eu percebi que o tema dessa passagem pode ser a suficiência da graça de Deus. Então eu vou ler para vocês aqui também, tá? Esse sermão tem mais páginas. Então eu tenho um sermão com 3 páginas, com 4, com 1. Tem gente que não gosta de fazer anotação, porque acha que vai ficar muito preso. Tudo bem. É importante que todo pregador tenha um esboço, seja ele anotado ou mental. Eu prego sem anotação? Eu prego muitas vezes sem anotação, mas a maioria das vezes eu levo a anotação, mesmo que eu não precise, porque se eu precisar, é melhor ter do que não ter. Outra coisa, irmãos, todo mundo aqui que conhece o pastor Hernando Lopes sabe que muitas mensagens ele prega sem anotação, não é verdade? Sabe como é que ele faz? Ele é pastor há 42 anos. Uma pregação daquelas, cheia de detalhes, que ele prega sem anotação, ele já pregou no mínimo 15 vezes. Então é imoral querer que o cara pregue uma vez só, toda vez que prega um sermão inédito, e pregue sem anotar. Não dá. Eu estava conversando com um irmão um dia desse, um irmão meu, ele disse: eu estou tentando pregar sem anotação. Que nem nos tempos que eu dava palestra, ele é palestrante na área de produtos para cabelo, né? Aí ele disse: olha, tu prega um sermão quantas vezes? Uma só. Ele disse: olha, eu dou aula muitas vezes sem anotação nenhuma. 2 horas de aula, ele foi para a aula e sabe. Agora essa aula eu dou há 10 anos. Entendeu? O sermão, a maioria dos sermões que eu prego é uma vez só. Às vezes eu repito, não no mesmo lugar, né? Mas Hernando Lopes prega 700 vezes por ano, irmãos. Então não tem como todos os sermões ser inéditos. Não tem. E outra coisa, ele faz isso. Ele prega na consciência cristã, né? Todo carnaval, na quarta-feira, na abertura. E ele prega aquela mensagem, toda vez é aquela mensagem espetacular. Minha amiga, ele já pregou aquele ali umas 15 vezes, para poder decorar. Tá bom? Então, o senhor prega 700 vezes por ano, pastor? Entendeu? Dá mais de uma vez por dia, né? Um pastor de igreja, veja só, se a gente analisar isso é importante. Um pastor de igreja prega, em média, 2 vezes por semana. O senhor prega 2 vezes por semana? Antes eu pregava 2 até 4 vezes por semana, mas hoje, se brincar, eu prego mais. Faz parte. É muito pregador. Isso é bom, isso não é um mau sinal, é um bom sinal, né? Mas em média, o pastor prega de 2 a 3 vezes por semana. São 52 semanas. Então o pastor prega em média de 100 a 150 sermões por ano na mesma igreja. Vamos descontar as datas comemorativas, né? Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dia da mulher, Natal, Ano Novo, 6 cultos. Aniversário da igreja, 7. Umas 10 vezes no ano é um sermão diferente. Aí, como aqui, graças a Deus, tem vários pregadores. Então o pastor não prega mais, como ele disse, tantas vezes assim, não
pastor prega 2 a 3 vezes por semana, durante o ano. Gente, você já imaginou o que é fazer 150 discursos tipo esse por ano, meu amigo? Não é brincadeira. Quem tem essa criatividade? Então, se o camarada não tiver na dependência de Deus em primeiro lugar, o tempo todo, e não tiver uma vida de muita leitura, muito estudo, o cara tem que estar atento o tempo todo, não vai conseguir. Não vai. Tá bom? Então, nunca comparem o pastor de vocês, ou o pastor de qualquer igreja local, com um conferencista que vive daquilo. Porque aquele cara, como Hernandes, tá? Hoje ele não é mais pastor titular da igreja. Ele não é pastor titular nem em Vitória, ele colabora lá, prega a carta 15 dias lá, e colabora na igreja presbiteriana de Pinheiros. Prega lá algumas vezes, mas hoje ele é o cara só da pregação, não dá gabinete, só escreve, né? Também. Escreve, ele tem 193 livros. Não é brincadeira não, é muita coisa, né? Então veja, aquele camarada, ele é chamado para pregar em congresso. O pessoal que chama diz, eu quero aquele sermão, pastor. Aquele sobre Paulo. Eu decorei aquele sobre Paulo. Você já viu Hernandes pregar aquele sermão sobre não desista dos seus sonhos? Sobre Ana e Samuel? Eu decorei aquele sermão, eu já ouvi tanto. Quando eu era solteiro, eu ouvia muito aquele sermão. Estava no MPB, ouvia até decorar. Não compare nunca um pastor como ele, assim, tá? Que é um conferencista, com um pastor da igreja que lida no dia a dia. A cada 2 dias tem que ter uma mensagem nova, né, pastor? Não é fácil. Não é fácil. Gente, eu sou professor e eu junto minhas coisas todas, tem hora que dá trabalho. Eu estudo todo dia, gente. Todo dia eu estudo. De um jeito ou de outro. Isso faz uns 20 anos já. Então não é brincadeira. Claro, eu tenho minhas folgas, tá? Descanso e tal. Mas não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Beleza? Então, uma das coisas que eu sugiro, que não vai dar tempo para abordar hoje, é pregações em série. Mas aí, no meu livro, eu tenho só mais um desses. Tem um capítulo sobre isso. Depois eu vou falar sobre os livros. Vamos encerrar aqui. Então, o meu tema desse sermão é a suficiência da graça de Deus. Porque eu percebi que a graça de Deus é o tema dessa passagem. Tá? Então eu vou lá. Leio o texto, sigo para a introdução. Olha eu digo. O Senhor é. Olha, não fica muita coisa errada, esse sermão é meio antigo, tá? Eu não quis mudar nada não, para trazer para vocês. Ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, disse Davi. Isso já demonstra a graça de Deus sendo suficiente para as suas ovelhas, aqueles a quem Deus cuida. A graça de Deus, então meu tema é a graça de Deus, tá? A graça de Deus é algo que está em todas as páginas das Escrituras. Quando Deus criou o mundo e colocou o homem no paraíso, já o fez por conta da sua graça, pois o homem não merecia. Quando Jesus veio à terra morrer e ressuscitar por nós, também foi por manifestação da graça divina, pois o homem continuava a se merecer. O fato de estarmos respirando nesse momento demonstra a graça de Deus ainda hoje e dia após dia sobre nossas vidas. Mas o que é a graça de Deus? Aí eu parto com uma definição, ainda na introdução. Olha. Graça é um favor não merecido. A graça é um presente de Deus para nós. A graça é tudo de graça para pecadores que nada merecem. A graça é Deus assumindo total responsabilidade pela culpa e pena dos nossos pecados. Então eu ampliei o leque, porque todos nós nos acostumamos a ouvir que a graça é um favor que a gente não merece, certo? Mas no sermão eu preciso enriquecer para não ser mais do mesmo. Então eu dei 4 ou 5 definições e eu concluo a introdução dizendo: Charles Spurgeon disse: graça é o soberano, todo-poderoso, inclinando-se para seus súditos indignos. Pronto, essa foi a minha introdução. Eu comecei o sermão. Veja, a introdução deu o quê? 2 minutos. Se muito deu. A elucidação é aquela parte que eu expliquei, que eu vou explicar o texto com as minhas próprias palavras. Hoje em dia eu nem faço mais isso. Não coloco no meu sermão. Mas na época, esse sermão era antigo. Eu era solteiro ainda. Quando eu fiz esse sermão, já casado há 13 anos já.
Eu digo, um dos propósitos da segunda carta aos Coríntios foi o defender o apostolado de Paulo. Haviam surgido alguns falsos profetas dizendo que Paulo era muito fraco para ser apóstolo. E mesmo que ele houvesse operado milagres, não significava muita coisa, pois ele havia sofrido muito, e um apóstolo que se preze não passa por esse tipo de coisas. É a minha elucidação. Nesses versículos, aí eu vou chegar agora nos pontos principais. Nesses versículos, Paulo nos mostra algo a respeito da incrível graça de Deus que ele teve o privilégio de experimentar. Vamos ver quais graças são essas. Eu coloquei 4. A graça de conhecer a Deus. A graça de ser fraco. Olha que coisa interessante. No mínimo vai chamar a atenção do ouvinte, né? A graça de ser fraco. Quem quer ser fraco? A graça de ter o suficiente e a graça de estar satisfeito com a graça. Bota a primeira. No primeiro ponto, eu me baseei em 4 versículos. No segundo ponto, eu vou diminuindo. Olha só, abra aí sua Bíblia. Em 2 Coríntios 12. Veja só. Então eu coloco a graça de conhecer a Deus. De onde eu tirei isso? Dos primeiros 4 versículos. Olha só. 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. É necessário continuar a gloriar-me, mesmo que se isso não sirva para nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Então veja, o primeiro ponto eu baseio aqui, porque a ideia só está completa nos 4 primeiros versículos. Se eu ler o primeiro, não está completa. Se eu ler só os 2 primeiros, não está. Os 3 primeiros não está completa. Então eu leio os 4. Meu primeiro ponto vem daí, dos 4 primeiros. Aí eu digo, a graça de conhecer a Deus. Paulo podia se orgulhar de conhecer a Deus. O orgulho não é algo que a palavra de Deus nos ensina. Mas se alguém se alguém quer um motivo justo para se orgulhar, esse caminho somente pode ser o fato de se conhecer a Deus. É o único motivo bíblico para se orgulhar. Deus disse: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor. Jeremias 9, 23 e 4. Então eu vou mostrando para os irmãos que conhecer a Deus é uma graça, é uma bênção. E Paulo tinha essa graça. Eu digo também, ter as visões e revelações que Paulo teve foi uma inexprimível graça. Todos os dons que Deus nos dá são fruto da sua graça. A palavra dom, na língua grega, significa efeito da graça. Então, às vezes eu cito as línguas originais, sobretudo o grego, que é um pouquinho que eu entendo, mas eu cito assim, discretamente, porque eu não estou dentro de um público que são alunos de grego, estou dentro da igreja, tá? Então, quando eu vou citar, eu procuro fazer com descrição. Olha, então tem letra C, letra D, no primeiro ponto. Aí eu vou para o segundo, a graça de ser fraco. Onde é que eu me baseio? Versículos 7 e 8, quando Paulo diz assim: portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. Então, nesse trecho, Paulo está dizendo da sua fraqueza. Então, quando é que ser fraco é uma bênção? É nesse caso, porque Paulo foi feito fraco para não se tornar arrogante. Aí, ó, Deus colocou isso na carne de Paulo para que ele não pensasse em si mesmo além do que convém. Esse espinho não era simplesmente algo que fura o nosso pé e logo era retirado, mas era algo permanente. Então imagina, alguém fura o pé,
um espinho, dói um pouco, incomoda, o cara vai lá, tira, acabou. Era algo permanente de Paulo. Então eu vou explicar sobre isso no segundo ponto. Vamos lá. No terceiro. Aí eu explico mais algumas coisas, veja. Aí eu vou para o terceiro. A graça, terceiro lugar, irmãos. Aí eu vou sempre relembrando. A suficiência da graça de Deus. Nos mostra aqui a graça de ter o suficiente. Aí aqui é um versículo só. Então veja. No primeiro ponto, eu me baseei em 4 versículos. No segundo ponto, em 2. No terceiro, em 1. Eu não estou diminuindo de propósito. É porque a primeira ideia estava clara em 4 versículos. A segunda estava clara em 2. Mas a terceira está clara em 1. Que é como o Senhor diz para ele: olha, pare de orar, a minha graça é que basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A ideia está completa. Por isso foi um só. E aí eu vou, a graça de Deus é tudo o que precisamos. Não fosse por ela, nós estaríamos sequer vivos. Letra B, a graça de Deus é melhor que a própria vida. Aí eu cito o Salmo. Pode ir, eu cito o Salmo 63:3. A tua graça, Davi disse, a tua graça é melhor que a vida. Por isso meus lábios te louvam. E eu vou, letra C, letra D. Aí eu vou um pouquinho mais nesse caso. E eu chego no quarto ponto. Isso aí eu já estou uns 35 minutos falando, 32, 35. Entendeu? Em quarto lugar, irmãos, a graça de estar satisfeito com a graça. Aí no verso 10, Paulo diz: por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então agora Paulo está satisfeito com a graça de Deus, que antes ele não estava. Ele teve a graça de conhecer a Deus, a graça de ser fraco. Terceiro eu esqueci. A graça de ter o suficiente e a graça de estar satisfeito com a graça. Aí eu explico que a graça de Deus é mais importante que tudo. E que é importante que a gente esteja satisfeito com isso. Porque Deus tem uma vontade para cada um de nós. E eu parto para a conclusão. Aqui a minha conclusão foi bem mais simples. A graça de Deus é suficiente. Concluiu, irmãos. E lê isso aqui. A graça de Deus é suficiente para nós. Deus age por meio de sua graça para aqueles que estão em Cristo Jesus. A tua graça é melhor que a vida, por isso devemos sempre louvar a Deus. A todos aqueles que estão desesperados, Deus dá consolo. Isso aqui que eu fiz, eu já não recomendo, tá? Que eu estou citando outro versículo para concluir, eu já não recomendo, mas deu certo aí. Aí eu digo, Hebreus 4:16 diz: acabou? Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Eu digo, a tua graça me basta, Senhor. Oro e terminei. Tá? Volta só em cada ponto. Essa passagem que eu preguei são 10 versículos. 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. Mas veja, no começo eu chego, saúdo os irmãos, anuncio o texto, leio o texto todo, mas quando eu volto para cada um dos 4 pontos, eu não leio mais todos os versículos. Então vejam, no primeiro ponto é do 1 ao 4. No segundo, eu pulei os 5 e 6. Por quê? Porque os 5 e 6 não é necessário para o meu tema, mas o 7 e 8 sim. Aí eu vou para o 9, já é o terceiro ponto, e no quarto ponto é só o 10 também. Ou seja, os versículos 5 e 6 eu li quando eu li a passagem toda, mas quando eu voltei salteando de ponto em ponto, não precisava mais. O sermão não é uma explicação da passagem inteira, é a passagem trabalhada por um tema. Tá bom? Por um tema. Irmãos, está ajudando a clarear as ideias? Eu sei que ficar sentado só ouvindo é cansativo, tá? Mas é necessário às vezes. Tá bom? Mas vocês têm alguma pergunta?